Fala pessoal, depois de algum tempo volto a trazer algum conteúdo de valor aqui para vocês e hoje a gente vai falar se vale a pena investir em urânio, né? Normalmente a gente comenta aqui sobre uma ação que você deva comprar ou uma ação americana, um ETF, e aqui nós vamos falar de urânio, né? Que também está disponível dentre os ETFs aí para você estar investindo. E aí eu vou contar, antes da gente entrar na tese de fato, um pouco da história aqui do urânio. A gente tem o gráfico dele desde 1900, o gráfico de preços, né? O urânio ele teve o preço impactado lá pelo acidente de Chernobyl, ficou muito tempo com os preços de lado e em baixa, né? E a gente teve um pico aqui na década ali de 2010, mais ou menos, onde China e Índia estavam investindo fortemente, buscando matrizes de energia renovável. Esse investimento ele caiu em desuso aqui nos anos seguintes e depois voltou à tona com bastante força aí por conta das perspectivas com inteligência artificial, ou seja, acredita-se que a inteligência artificial vai demandar tanta energia que o, as atuais matrizes energéticas não vão dar conta e nós vamos precisar de outros métodos para gerar essa energia que servirá de insumo aí para os data centers, que vão, por sua vez, né, rodar todos os softwares e programas e inteligências generativas e por aí vai. Então, essa é a grande tese que é discutida por analistas, inclusive eu já fiz um vídeo aqui no canal. Inclusive, se você está aqui pela primeira vez, eu convido você a se inscrever no canal para receber outros conteúdos como esse, mas a gente já falou dessa tese em outro vídeo aqui do canal, onde as grandes empresas americanas como Alphabet, dona do Google, Amazon, Meta, Microsoft e Oracle, elas estão investindo muito, esse CAPEX aqui, que é o Capital Expenditure, elas estão investindo muito aqui em diversos projetos de inteligência artificial, né? Esse aqui é o CAPEX lá de 2004 até 2025 e aqui projeções aqui. Você pode ver como esse CAPEX ele está aumentando absurdamente. Então essa é a grande tese por trás do urânio, né? Mas eu queria nesse vídeo, como eu já comentei um pouco sobre essa tese de inteligência artificial, eu queria trazer essa tese sobre um outro ângulo nesse vídeo. Então, por que urânio, né? Por que os países, por que a própria Microsoft, que divulgou que está investindo em usinas de urânio e tudo mais, por que o urânio, por que não uma energia como a solar, a eólica? Bem, para esse tipo de aplicação, principalmente um data center, é necessário que a energia ela seja constante e a gente não tem essa característica em energias do tipo eólica ou solar, né? Além disso, o urânio ele tem uma densidade muito grande, então com uma quantidade muito pequena de urânio, você consegue extrair muita energia. E esse é outro ponto que corrobora a tese do urânio. Aqui a gente tem os grandes produtores de urânio, o Brasil está entre eles, né, mas os grandes produtores são Cazaquistão, Austrália e Canadá. E a própria Rússia, que também é uma grande produtora, junto com a África, né? Então a gente vê que é um ativo que, sim, ele tem algumas barreiras geopolíticas aí para a sua obtenção. Então, o Trump ele assinou na semana passada várias ordens executivas que estão fazendo subir muito o preço do urânio, né? O Trump assinou algumas ordens aqui de que a capacidade nuclear dos Estados Unidos deve deve quadruplicar, perdão, até 2050, e alguns outros pontos aqui, como ordens para a construção de 10 novos reatores até 2030, desenvolvimento também de pequenos reatores, eliminação de barreiras regulatórias, particularmente para revisão e aplicação da construção aí de plantas nucleares, né? Tudo com o objetivo do aumento na produção e enriquecimento de urânio por parte dos Estados Unidos. Então veja como
Isso é um tema extremamente relevante que demandou até uma ordem executiva do presidente dos Estados Unidos. E aqui eu queria trazer a ótica de produção e demanda, né? Apesar dessas aplicações de inteligência artificial, que são a grande tese falada aí por todos os analistas, né? Eu queria trazer que a oferta e a demanda por urânio, ela já está desequilibrada aqui desde os anos 90, né? A gente vê a demanda e a oferta desses países aqui em 2015 teve uma grande elevação, ali como eu mostrei no gráfico, por demanda da China e da Índia, mas essa oferta ela ainda está muito aquém da demanda, principalmente em países da OCDE. E uma das características que torna esse investimento interessante é que para você colocar uma planta de urânio em operação, né, em condições normais de temperatura e pressão, digamos, você precisa aí de 8 a 15 anos de tempo para que isso ocorra. E as ordens do Trump vão realmente no sentido de aumentar essa velocidade, né? Aqui, como eu comentei, você pode se expor, caso faça sentido, caso você faça uma análise, se expor ao urânio através de alguns ETFs. Um deles é o NLR, que é da VanEck, e outro é o ETF URA, URA, que é da Global X ETFs, né? E aqui eu trago uma métrica desse ETF da VanEck que traz aí uma cesta de ações que estão ligadas à mineração e produção, né, de urânio. Essas empresas em uma cesta, a gente pode ver que atualmente o preço sobre lucro desses ativos está em 40 vezes, né, que inicialmente é um preço sobre lucro alto, e quando a gente exclui esse outlier aqui e faz uma média aí dos últimos 3 anos, a gente tem uma média de preço sobre lucro de 45 vezes aqui para o urânio. Isso corresponde a um upside de 12,5%, que aparentemente não é tão alto para se expor a esse ETF. Porém, quando a gente analisa o preço do urânio por si só, a gente vê que ele chegou em 2024 a quase 110 dólares aqui, e atualmente está próximo de 70 dólares. Então teria aí um potencial de 50% aqui para ele estar subindo. Isso, sem dúvida, se refletiria aqui no preço do nosso ETF NLR. Aqui a gente tem as empresas constituintes aqui desse ETF da VanEck. E, novamente, esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. As recomendações são dadas na consultoria, para os clientes e na mentoria. Caso você tenha interesse, basta clicar no comentário fixado e eu te aguardo aí para um próximo vídeo com conteúdo a respeito de ações, ETFs e investimentos. Um forte abraço.